Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso programa semanal de liderança. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Não sei de qual rede você está aqui conosco. Você está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. São várias redes ao mesmo tempo aqui. Mas lembrando que se você quer obter o certificado de participação desse encontro, você precisa estar aqui na Digital Edu, tá bom? Na página oficial, que é digitaledu.com.br. Faz um cadastro gratuito, acesse a transmissão e vai ser um prazer ter você aqui batendo um papo com a gente sobre liderança hoje. Boa noite, Muniz. Grande Wagner, boa noite, meu amigo. Vamos juntos. Maravilha. Aí para mais um super encontro. É isso aí, é um prazer estar com você aqui toda quinta-feira. Deixar aberto aqui para você dar a sua boa noite para a turma também. Isso aí, meu amigo. Boa noite para a galera que está ao vivo aqui. E hoje é um tema que eu diria, Wagner, fundamental, principalmente quando a gente fala que a gente está no mundo híbrido. A gente fala de reuniões, então tem as pessoas presenciais, tem as pessoas remotas. Fazer reunião remota, né, Wagner, com ferramentas, tem que ter muita atenção. E aí o tema é hoje, como é que a gente faz reuniões produtivas. Não é isso, meu amigo? É isso aí. Lembrando às pessoas que estão conosco aqui o seguinte, independentemente da rede que você está, se tiver alguma dúvida sobre reuniões aqui durante o nosso bate-papo, pode colocar assim que a dúvida surgir, ok? Aqui é um bate-papo interativo entre eu e o Muniz e vocês. Então, durante o nosso encontro, fique à vontade para poder colocar a sua pergunta, que ao invés de introduzir um novo tema, a gente faz a sua pergunta de uma vez, tá? Durante o nosso bate-papo. E também quero aqui deixar aqui a minha gratidão por todos que estão conosco, porque chegamos hoje à marca de 2.000 inscritos na Digital Edu, com 3 meses de lançamento. Então, vai ser aí, é maravilhoso isso, estava esperando esse alcance dessa primeira marca nossa e rumo aí ao infinito, né? Trazendo, impactando pessoas, impactando comunidades com conhecimento sobre liderança, gestão, agilidade e vários outros que a gente tem colocado aqui na Digital Edu e dos novos que ainda vão surgir, tá? E vamos lá então, Muniz, vamos falar um pouquinho do contexto mais amplo da reunião, sem às vezes considerar o híbrido ou presencial. Reuniões são reuniões e todas precisam ser produtivas, certo? Então, assim, quais são os desafios que a gente encontra hoje no contexto das reuniões produtivas? Que as empresas, quais são os desafios de hoje para reuniões em geral, como um contexto mais amplo? Boa, Wagner. Quando a gente fala de reunião, é unir pessoas para um objetivo, né? Então, o primeiro passo, o primeiro desafio é definir se realmente aquela reunião é necessária. Você sabe bem, né, Wagner? Tem um meme que fala, mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Não tem essa parada aí? Tem. E é verdade. A gente sabe que tem muita situação que as pessoas marcam 1 hora de reunião. Aí já começa errado, Wagner, que marca, 10 da manhã e começa às 10h15. Por quê? Um chega no horário, aí vai esperar, pum, quando vê 10h15. Então já se perdeu 15 minutos, beleza. E aqui no Brasil a gente tem um problema de, tem que falar de amenidades, tem que ficar falando um montão de coisa que não tem nada a ver com a reunião. Aí, beleza, começa a reunião e um problema também que a gente tem que resolver quando fala de reuniões produtivas é deixar claro o objetivo daquela reunião e chamar só quem tem sentido para aquela reunião, não encher de gente, né? Ainda mais hoje no online. Você não tem problema de limite, não é? Porque antigamente, nas reuniões presenciais, era muito engraçado, Wagner. Eu fazia muitas reuniões de alinhamento com executivos, com gerentes, e lá tinha as salas, né? Essa sala aqui cabe 6 pessoas, aquela cabe 12, aquela cabe 20. Então, você tinha que fazer isso. Hoje em dia, não tem limite, então as pessoas saem tacando gente na reunião. Então, voltando aqui, você pediu os desafios. O primeiro é
realmente precisa da reunião? Porque se não precisar, não faz. Né? Não precisa fazer reunião só para constar. Aí outro ponto também é o tempo da reunião. Às vezes a gente fica no automático a reunião de 1 hora. Eu até, trazendo para a prática aqui, sempre, né, Wagner? Eu já provoquei minha equipe assim, peraí, se a reunião executiva, eu vou dar 2 visões aqui, Wagner, depois a gente vai batendo papo. Tem que ter clareza o seguinte, o público é executivo ou é mais operacional, é mais técnico? Isso é muito importante porque o público executivo, né? O tempo é muito mais escasso. Uhum. Então, não tem que ser uma reunião de 1 hora. E aí eu vou falar que eu já errei muito nisso. Às vezes a gente fica empolgado, você quer dar o detalhe do detalhe. O executivo não quer isso. Aliás, o executivo, ele tem um caminhão de assunto. Então, aí eu vou trazer até para o nosso exemplo aqui, a gente faz muitas reuniões na Advisor e na editora Brasport com executivos, seja que querem lançar livro, ou seja aqueles que contratam os serviços da Advisor. E aí eu provoquei minha equipe, Wagner, que eles começavam a fazer a reunião de 1 hora. Eu falei, treina para falar em 15 minutos. E se o executivo ou executiva tiverem dúvidas, eles vão perguntar. E aí a gente faz a agenda de meia hora, 30 minutos. Mas a gente planeja falar em 15 minutos. Então, antes de falar do conteúdo, do formato da reunião, definir se precisa da reunião, definir o tempo de acordo com o público. Já começamos bem, aí a reunião começa a ficar produtiva. Porque imagina, né, Wagner? No tempo para reunião, eu coloco lá 1h30. Cara, você já se assusta no convite. Aí se eu coloco lá meia hora, você, só de colocar meia hora, né, Wagner? Você já pensa, essa reunião vai ser produtiva. Meia hora só, a pessoa vai até mais animada, né? Com certeza, Muniz, tem até aconteceu com a gente uma vez, né, numa reunião, vou contar uma história aqui bem rapidinha, e nós estávamos, eu era líder do PMO, da organização, então tinha com a gente alguns planejadores, tinha o gerente de portfólio, que estava com a gente marcado a reunião também, e a minha equipe estava toda comigo também na sala, que era uma reunião que a gente discutia alguns modelos de planejamento, a gente estava fazendo uma reformulação de toda a estrutura de gestão de projetos da organização. E nessa reunião, que eram várias reuniões semanais, o líder, o chefe nosso, atrasou. Teve o gestor de portfólio, ele virou, pegou o chart que estava que a gente usava, pegou uma caneta e escreveu ali: valor da minha hora, tantos reais. Valor hora do Wagner, tantos reais. Valor da hora do... E no final ele somou tudo aquilo ali e deixou ali. Então ele atrasou. Quando ele chegou, o Muniz, nunca vi uma pessoa tão sem graça assim. O cara foi doido, porque, fazer um negócio desse com o chefe, cara, é foda, né? Mas assim, eu acho que se o chefe atrasa numa reunião, cara, acabou. Eu tenho essa visão, eu não sei. Tem muita gente ainda que se diz líder que ainda não tem tanta pontualidade que deveria ter. Na sua visão, o líder tem que chegar primeiro? O que você pensa sobre isso? Boa, Wagner. Eu gosto de falar sempre que o líder dá o tom. Se a liderança quer que a equipe chegue no horário, ela tem que dar o exemplo. Agora, esse negócio de horário, Wagner, eu gosto de falar sempre, quem convoca a reunião é a que tem mais que dar o exemplo, né? Quem convoca. Então, imagina, eu vou convocar a reunião contigo. Se é 10 da manhã, eu deveria ser uma reunião presencial, chegar lá pelo menos uns 2 minutos antes. Se é online também. Então, quem convoca tem a obrigação moral de estar lá antes de todo mundo, né? Agora, a liderança, e eu vou te falar nesse mundo aí do online, mas é também do presencial, muitas das vezes a liderança está vindo de outras reuniões. Às vezes, é difícil você sair de uma reunião para outra. Então, às vezes o cara está numa reunião, aí tem que fazer xixi correndo para voltar. Então, às vezes, é necessário. O ruim quando vira um hábito, né? Você falou bem, imagina.
se a liderança ela sempre chega atrasada e ela é importante na reunião, as pessoas às vezes ficam receosas de começar a reunião sem o chefe, né? Então seria melhor que o chefe chegue no horário. Agora, eu vou dar outro exemplo. Hoje eu fiz uma reunião importante com a equipe da Advisor. E a gente até marcou meio-dia, que é horário bom para todo mundo. E aí um exemplo prático, né? Uma coincidência. Eu cheguei lá meio-dia e 1. Eu estava saindo de um outro compromisso. Cheguei meio-dia e 1. Estava todo mundo lá. Então, quando a liderança chega também e muita gente não chega, a liderança começa a ficar com essa cabeça, caramba, eu larguei uma coisa importante para fazer e as pessoas não chegaram, e aí a pessoa começa a ficar incomodada. Eu tive um executivo que eu trabalhei que ele se incomodava muito, Wagner, e ele demonstrava, e ele fazia questão de começar a reunião com quem estivesse, porque ele queria, lembra lá, líder Dalton, de deixar claro que para ele era importante a reunião começar no horário, então ele nunca atrasava. E aí uma dica de reunião produtiva, né, Wagner, é nunca marcar 1 hora. Porque se tu marca 1 hora, 10 às 11, tu sai de uma, vai entrar em outra, nem respira. Então, marca aí 45 minutos. É uma estratégia boa. Em vez de marcar 1 hora, 45. E aí, você termina, se atrasar 2 minutinhos, pá, não tem problema para outra, né? Então, é uma dica. Agora, o ideal é que comece. E aí, tem empresa que tem a cultura de atrasar mesmo, de ficar conversando de futebol, conversando de um montão de coisa. E aí é engraçado, né, Wagner? Cada um tem um perfil. As pessoas mais pragmáticas, elas vão se irritar muito. E aí tem que ter muito cuidado, porque se você está numa reunião com executivos que são mais tranquilos, são mais amáveis, querem falar de outras coisas, você está lá. Você quer vender um produto ou serviço, vai ficar de cara feia? Tu tem que entrar no clima, né? Então aí entra o que eu batizei de smart skills adaptativas. Você tem que se adaptar ao jogo, não adianta ficar nervosinho. Mas o outro atrasou. E aí eu vou dizer para você que me incomoda, tá, Wagner? Assim, reunião, coisa assim, que é com cliente e tal, é um negócio que eu também fico preocupado, mas a pessoa chegou atrasada, tu não sabe o que ela teve, né? Imagina, a pessoa tem um filho que teve um problema, não sei, acontece, né? Agora, uma vez ou outra vai. O problema é quando sempre chega atrasado. Eu vou dizer para você, da adaptabilidade, eu já participei de reuniões que era comum, sempre acontecia do chefe chegar atrasado. Então, as pessoas, naturalmente, elas começaram a atrasar 5 minutos. Sacou a parada? O chefe atrasa 5, nunca começa mesmo, e atrasou. E aí, essa mesma equipe depois trocou o chefe, o executivo, que ele chegava no horário. Então, as pessoas, elas se surpreendiam, porque elas estavam acostumadas ao outro. Então, recapitulando, cada reunião é uma reunião. Depois, aí, vou passar para você, tem um negócio aqui que o líder Dalton, como a Amazon faz reunião, que é bastante produtiva, mas depois eu falo, vai que é tua. Não, bacana. Nesse caso que eu até contei, ele era o responsável pela reunião, né? E era contínuo, não era a primeira vez. Então, esse outro rapaz, né, acabou. Eu achei feio da parte dele, mas ele não estava errado. Mas, assim, foi uma situação bem constrangedora pra gente que era convidado à reunião também, para poder estar lá. Mas, assim, eu já participei como líder de planejamento do PMO, já participei, a gente fazia reuniões semanais, era uma área de indústria, e nós tínhamos, por exemplo, reuniões, cada projeto era um capex gigante, eram valores assim na casa de os projetos, eram vários projetos, pequenos, médios e grandes, todos ligados à estratégia da empresa, então era meio confuso. E para cada reunião, para cada como é que eu vou dizer, para cada projeto desse, que eram vários, nós tínhamos que ter uma reunião, 1 hora por semana de reunião. Então você já viu, a nossa equipe de planejamento ficava em reunião, por exemplo, da semana inteira, 2 dias era reunião. Mas, no nosso caso, Muniz, o que é interessante é que não era uma simples reunião. A gente dividia a reunião em dois momentos. Tá? Eu quero ter até a sua visão sobre isso também. Nós dividimos a reunião em 2 momentos. O primeiro momento, nós entrávamos, nós planejadores,
entrávamos na sala de reunião e fazíamos a chamada das disciplinas de uma forma bem rápida. Então, fulano, suas atividades que você finalizou, está aqui, vamos passar aqui na atividade planejada, você chegou a executar? Não fiz isso por causa da civil. A gente fazia dessa maneira, por quê? Porque a civil estava lá também. Então, se a mecânica falasse que era coisa da civil, eu falei assim, não, mas eu te entreguei isso na semana, então não foi por esse motivo. Então, a gente tinha uma logística ali, uma lógica da reunião, que era para alinhar todo mundo ali do que cada um estava entregando, porque eu podia, como planejador, muito bem na mesa de cada um, pegar a atualização, depois conversar com o gerente e mostrar para ele. Simples. Só que, e a veracidade do fato? Né? A gente tinha que pegar isso aí, a informação. Então a gente fazia visita em campos antes para poder ver algumas coisas e tal. E nessa reunião fazia esse alinhamento. Acabou essa reunião, o gestor do projeto entrava e a gente passava pelas atividades previstas. E ali ele falava, olha, disciplina tal, pelo que eu vi aqui, já pode sair da reunião, com meia hora de reunião já saía. E as demais disciplinas que precisavam estar ali para discutir ficavam no prazo de 1 hora, igual você falou, né? Era 1 hora de reunião exatamente que a gente fazia. Então, assim, vendo esse cenário, nós estamos falando aqui, gente, por enquanto, de presencial, pode trazer temas aí de qualquer um dos dois. O que você vê dessa loja? Tem algum erro? Você acha que tinha como ser mais produtiva? Eu também, Wagner, vivenciei aí esse tipo de reunião de governança, né? PMO é muito próximo nessa questão de governança. A governança que eu participava era geral, né? Não só de projetos, serviços, indicadores. PMO geralmente é projeto. E aí, amigo, é um desafio, né? Porque, vamos pensar assim, o comum é esse que você falou. Embora hoje as ferramentas permitam mais interação, né? Então você coloca lá numa ferramenta e aí cada um dá o seu status. E aí você, como PMO ou como líder, você olha o todo. Mas às vezes acontece isso, tem um impedimento, tem um problema aqui, aí fica um empurra-empurra, né? Eu não fiz porque é a outra área que é o problema, tal. Quando a gente fala da agilidade, a gente cria squad por isso. Você coloca pessoas com perfis complementares, necessárias e suficientes para entregar aquela parada. Mas em projeto, você não consegue fazer uma squad, né? Porque você tem a empresa toda, às vezes, em um projeto. E aí, o grande lance é otimizar o tempo de participação. Eu penso que desse jeito que vocês faziam é o que dá mais para otimizar, né? Ou seja, se a reunião é de 1, 2 horas, você coloca os assuntos que envolvem todo mundo primeiro, né? E aí a pessoa terminou a parte dela, vai embora, fica quem precisa. E aí eu lembrei agora, Wagner, com essa parte de governança, a gente tinha lá um tema que era gestão de mudanças, não de mudança de projeto, mas de mudança de implantação, né? E assim, vou mexer aqui no sistema, vamos pegar aqui o StreamYard, que é essa plataforma que a gente está transmitindo. Vamos dizer que alguém vai fazer uma mexida agora. Não pode fazer agora, que a gente está usando, por exemplo, né? Aí, pode ser que faça aqui uma coisa e atrapalhe outra. Então, em mudança de sistemas e infraestrutura, a gente fazia o comitê de mudanças, que é juntar as pessoas e cada um dá sua opinião. Tem uma pessoa de segurança, uma pessoa de infraestrutura, uma pessoa que cuida do servidor, da rede. Um de cada área, né? Um de cada área. E eu lembro, cara, tinha reunião, Wagner, que durava 2, 3 horas. E, assim, às vezes tinha 20, 30 pessoas e era entediante. Por quê? A pessoa ficava na reunião para ela falar 2 minutos, sacou a parada? 2 minutos, Wagner. Ela ficava numa reunião de 2 horas, às vezes 3, para falar 2 minutos. E é entediante, né? Porque a pessoa está lá, se sente improdutiva e tal. O que eu vejo hoje, de maneira mais produtiva, seria assim, pegar os temas mais simples e resolver fora da reunião, né? Ou seja, aquelas coisas menos impactantes e tal, deixa na ferramenta. Aí aquelas coisas mais complexas, aí você leva para a reunião, né? E define direitinho quem tem que estar lá. Porque é engraçado esse negócio nas reuniões, Wagner, a gente tentou cancelar as reuniões.
mas a gente viu que não deu certo, porque precisava da interação, porque o negócio da reunião é engraçado, né, que a gente vive num mundo polarizado, né, Wagner? É o extremo de um lado, o extremo do outro. E, às vezes, você vai encontrar na vida, a gente encontra pessoas que odeiam reunião e não querem fazer nenhuma, e as pessoas que adoram reunião, querem fazer todas. E nunca dá certo esse negócio, por quê? Porque a reunião, a ideia é boa, né, cara? É você alinhar, você usou a palavra, é alinhar as decisões. É aprender com o passado para melhorar o futuro. Isso é a ideia de reunião. É E alinhar a o olho equipe no como um olho... todo, né? Oi? Alinhar todos os Alinhar. envolvidos. E o olho no olho, né, Wagner? É Eu outra falo coisa. A, o outro entendeu B. Aí, na reunião, a pessoa tem a oportunidade de levantar a mão e perguntar, olha, eu tinha entendido. Numa ferramenta, por melhor que seja, né, Wagner? O cara vai escrever lá e não vai ficar claro. Então, tem gente, eu já conheci executivos que odeiam reunião. Por quê? Porque esse executivo que eu estou pensando aqui, ele era muito introvertido. Então, ele queria abrir 10 chats e falar tudo, mas ele não era claro no que ele pedia. Aí, as pessoas faziam o que ele pediam errado. Aí ele tinha que consertar na reunião. Então, assim, é um equilíbrio, né? Porque quem odeia a reunião, às vezes não é porque odeia a reunião, porque ele não gosta de se expor, ele quer se esconder, porque numa reunião também, né, Wagner? Olho no olho, cara. Eu falo A. Se tu não entende A, você tem a oportunidade de falar. Se Sim. você não falar, não vai reclamar depois. Então, a reunião, ela resolve conflitos, minimiza conflitos. Então, eu sempre gosto, assim, do equilíbrio, né, cara? Peraí, nem 8, nem 80. Dá para fazer reunião produtiva. Mas, assim, um grande lance que tu falou, voltando, entregando para você, é por isso que a gente tem que escolher muito bem quem participa. Porque se a pessoa está lá, uma reunião de 1 hora, não fala nada, não contribui nada, é um sinal de que talvez aquela pessoa não deveria estar lá na E reunião, né? nem precisa da informação, né? Porque eu já vi reuniões que pessoas participam como ouvinte. Mas, assim, será que aquele ouvinte realmente deveria estar ali? Né? Isso acontece também. E também, Muniz, tipo assim, eu tava até tô com uma curiosidade na cabeça aqui, acabei não fazendo na hora certa e desapareceu. Mas assim, eu vejo que reuniões longas, eu acho que podia se mudar um contexto. Por exemplo, a reunião para definição do CAPEX da empresa e do OPEX da empresa. A empresa, não vou explicar o que é isso, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, fica tranquilo. É din-din de operação e din-din de investimento ali. Eu acho justificável, às vezes, uma empresa passar uma manhã inteira numa reunião, que na realidade não é reunião. Ali podia chamar um workshop, sei lá, né? Mas todo mundo entende-se como reunião. Nesses casos, eu acho que é cabível, porque ainda mais quando a gente fala de valores exorbitantes, é uma definição que tem que ser bem discutida ali pelo pessoal. Faz uma vez só, acabou. Não tem mais, aí vai avaliar no final do ano que vem de novo, né? Mas que reuniões passou de 1 hora. Eu já participei de algumas também, igual você comentou aí, cara, e assim, é cansativo demais. Não é pouco não, tá? Vamos lá, Deixa eu pode só falar. aproveitar aqui, tu falou um negócio legal. Existem vários tipos de reunião. Por exemplo, se a gente trouxer para agilidade, tem lá a reunião diária, de 15 minutinhos, que é para alinhamento rápido. Tem reunião que você falou bem, que é de planejamento, definir o que vai ser feito nessa sprint ou nessa fase do projeto. Geralmente são 2 horas, então você precisa de mais. Aí tem um estudo muito profundo que mostra que a nossa atenção ela tem limite. O nosso cérebro cansa, como você bem falou. Você deve lembrar bem que na época da faculdade, das escolas, ele tinha lá a hora-aula, lembra? De 50 minutos, lembra disso? E tem um motivo. É que o cérebro humano ele consegue se manter ativo por um limite, que em média é 50 minutos. Então, realmente, uma reunião, ou uma atividade, um workshop, uma definição estratégica, se vai pegar a tarde toda, a manhã toda, tem que ser muito bem planejada. Então, se vai ser, vamos ficar a tarde toda definindo isso. Legal, e precisa mesmo. Muitas decisões, você vai fazer um discovery de um produto,
Pô, vai ser a tarde toda, a manhã toda, às vezes o dia inteiro. Eu já fiz workshop em empresa, Wagner, de 2 dias, porque era um treinamento. E aí, quem está organizando tem que lembrar disso. Espera aí, não adianta ficar o dia inteiro lá e a pessoa só consumindo, que ela não vai ser produtiva. Então, reunião também é isso. Aí você falou bem, a participação das pessoas ativamente, seja respondendo alguma coisa, seja colocando as suas opiniões e perguntando, deixa dinâmica. Então, eu falei de 50 minutos hoje, você sabe muito bem que você conhece do mercado digital. O YouTube, por exemplo, ele recomendava você fazer vídeos de 8 minutos, no máximo 15, porque a atenção das pessoas hoje tem os shorts, tem o Reels. Cara, eu gravo vídeo, né? Por exemplo, eu gravava de 8 minutos. Agora eu estou gravando de 2, 3, porque a plataforma te exige. Então, a atenção das pessoas está cada vez mais limitada. As pessoas, infelizmente, estão muito na superficialidade. Então, não adianta fazer uma reunião de 1 hora e metralhar o pessoal de conteúdo ou uma aula que as pessoas não estão mais acostumadas a ficar ali focadas naquilo. Então, essa dinâmica é importante, né, meu amigo? Com certeza, com certeza. Então, assim, vamos fazer o seguinte: batemos um papo aqui sobre alguns tipos de reuniões, algumas coisas já aconteceram comigo, com você e tudo mais. Mas, assim, vamos começar do planejamento, Muniz. Como é que você vê? Como que a gente pode definir objetivos claros para a reunião, para garantir que ela seja bem sucedida? Como que a gente pode fazer essa definição? Então, o planejamento, a grande dica, né, Wagner, é pensar de trás para frente. Então, vamos lá. Pensa assim, com o planejamento. Qual o objetivo dessa reunião? O resultado final qual que é? Começa daí. Vamos pegar nós, né? Vamos dizer que nós vamos planejar um evento esse ano com a jornada colaborativa, beleza? Então, a gente quer fazer isso. Então, a nossa reunião é para isso, definir um evento para a jornada. Então, a gente tem que pensar de trás para frente, né? Peraí, qual que é o objetivo? Aí, definir o objetivo, né? Qual a entrega final? É lançar um livro e a gente arrecadar 20 mil reais para a instituição X. Pronto, esse é o objetivo. Com base nesse objetivo, a gente vai para trás agora, né? Então, quem poderia participar dessa reunião? Eu, você, Wagner, e talvez mais uma pessoa. Qual o objetivo dessa primeira reunião? Não é fazer o evento, né? É pensar em 2, 3 empresas. É pensar numa data. Então, é um brainstorming. Então, dei esse exemplo que é um evento que a gente já tem essa experiência. Mas vamos imaginar numa empresa aqui, alguém que está trabalhando hoje numa empresa que quer fazer uma reunião para resolver conflitos que está tendo na equipe. O objetivo. Que é deixar claro para as outras áreas, outros departamentos, como é importante a participação delas em um projeto. Vamos falar de projeto. Então, o primeiro passo é esse. Espera aí. Qual é o melhor horário? É um planejamento, né? Não adianta fazer, por exemplo, segunda-feira, 9 da manhã. É um dia ruim. As pessoas... Aí se envolve a área de tecnologia, Wagner. Por isso que é importante, você falou planejamento. A área de TI de manhã é muito ruim numa segunda-feira. Por quê? Normalmente, o pessoal implanta mudanças em sistemas, em infraestrutura, no final de semana. Então, segunda de manhã, geralmente tem muita ligação para a área de TI, para resolver problemas. Então, segunda de manhã não é um dia bom. Mas também sexta à tarde não é bom. Aí eu acho que empresa nenhuma, né? Fazer reunião sexta-tarde. Porque assim, você colocou 2 pontos aqui antes de você continuar. De manhã o pessoal tá chegando, é bom eles se alinharem o que eles têm que fazer, para ver o que vai ser problema, para levar para as reuniões. E na sexta-feira à tarde, tem gente que tá atrasado e tá correndo para poder fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, tem. As pontas geralmente não são boas, isso eu concordo plenamente. Vamos lá, Muniz, pode continuar. E vai ter aquelas pessoas que trabalharam bem na semana e já estão planejando no final de semana, na sexta-tarde. Então, tem de tudo um pouco. Muito bem. Então, o planejamento é esse, né? Qual o objetivo da reunião? Definir um bom horário para aquela reunião, definir quem precisa participar. E aí, Wagner, tem reunião. Se reunião é muito importante, o que eu fazia? Eu sugiro aqui
também. A reunião é muito importante, conversa com as pessoas que vão participar, confirmando a participação delas. Porque é muito engraçado, eu lembro que eu chegava em reunião e aí eu perguntava, mas o fulano não vem? Ah, eu mandei convite. Mas vem cá, meu filho, você Tipo confirmou assim, com ele? minha parte eu fiz, né, É, Muniz? minha parte eu fiz. E era engraçado que as ferramentas elas mostram quem confirmou a reunião e quem rejeitou, né? E quem não respondeu. Aí estava lá, a pessoa, muitas das vezes, Nem aceitou, falou né? lá que não poderia. E aí, planejamento. Quem convocou tem que olhar lá se todo mundo confirmou 2 dias antes. Aliás, planejamento. Não manda um convite hoje para reunião amanhã. Se a reunião é importante, Aí manda sim, 1 semana, 2 semanas antes. Né? isso. E aí, né, Wagner, se a reunião é importante mesmo, se a pessoa não pode, quer dizer, ela não pode falar, pô, amigo, faz o seguinte, então, me indica uma outra pessoa da tua equipe que tem condição de te representar. E alinha com ela. Aí, então, a gente está falando do planejamento. Tem uma parada, Wagner, que é feita na cultura Amazon, que pouco se faz aqui no Brasil, e até é um pouco assustador, que é planejamento puro, que é o que perguntou. Olha o que ele faz, Wagner. O Steve Jobs, não, o Jeff Bezos, o Steve Jobs é da Apple. O Jeff Bezos, ele estabeleceu uma política na Amazon, Wagner, que é proibido PowerPoint em reunião. Proibido, não pode. Reunião sem PowerPoint. Mas tem uma lógica, que é planejamento, que tem tudo a ver com a sua pergunta. A ideia, e tem reunião lá que é uma tarde toda, não é reunião trivial, é reunião de definir produto, estratégia. Olha o que ele faz, Wagner, e é muito legal. Ele faz assim: quem convoca a reunião tem que criar um documento, se chama de memorando, mas é como se fosse um documento que explica o objetivo da reunião, quais as decisões que vão ter que ser feitas, tipo um business case. Qual é o grande objetivo daquela reunião e o resultado que se espera dela. Aí, olha que legal, Wagner, como é que isso é transformador. A pessoa que cria, ela tem que ter uma profundidade muito grande, né? Porque imagina, eu tenho que escrever, cara. Eu, como responsável da reunião, eu tenho que escrever tudo. O que é aquele projeto, aquela iniciativa, aquele produto. Eu tenho que escrever. Aí olha como é que é, cara. Começou a reunião. Todo mundo tem uma cópia daquele documento. Aí 10, 20 minutos iniciais, todo mundo lendo em silêncio. Aí você alinha muito bem. Aí depois todo mundo leu. Aí você começa. Então, o planejamento, para fechar aqui, é para isso. Ou seja, se eu te convoco para uma reunião e você não sabe do que se trata, você pode perguntar para mim o que é. Mas se eu já antecipadamente falo, Wagner, olha só, ou mando por e-mail, ou mando esse documento, ou a reunião, o objetivo é esse, a sua participação é para isso, isso, isso. Então você já chega alinhado. O grande problema de reunião sem planejamento, as pessoas caem de paraquedas, aí você tem que explicar para meia dúzia que não sabe nada, do zero, e a outra meia dúzia que já sabe, está de saco cheio, e fala, putz, esse cara está perdendo 15 minutos aqui por um negócio que ele tinha que falar antes. Então, o Steve Jobs, ele é bem radical nisso. Caraca, Jeff Bezos, sempre confuso. O Jeff Bezos da Amazon, ele é muito cri-cri, ele definiu essa cultura e não pode. E, no início, tem até vários livros da Amazon que eu li, caraca, ele fala tudo isso, né? O Jeito Amazon, eu acho, que é o nome do livro. E aí lá, detalhe que muita gente se surpreende, está acostumada com slide. Aí só para fechar, Wagner, por que ele fala que slide não é bom em reunião? E para mim também foi uma grande surpresa, né? Que a gente está acostumado a slide. Ele fala o seguinte, o slide, ele atrapalha a reunião porque a pessoa coloca bullet, tópicos, e ela fala de maneira improvisada, muitas das vezes, e às vezes também ela dá um bromation, né? Não tem uma profundidade. E aí ele fala que não deixa por isso, ele quer a profundidade antes da reunião. Então, você vê, uma empresa que é uma referência, né? A Amazon começou vendendo um livro físico, e hoje é o que é, né?
A Amazon é engraçada, né, Wagner? Ela tem cultura muito forte de produtividade. A gente está falando de reunião produtiva. Pô, essa empresa, cara, ela lançou o AWS, né, que é a nuvem da Amazon. Plataforma deles. Cara, ela passou para trás Microsoft e Google, IBM, Oracle. Olha só, essas empresas também têm a nuvem delas, né? Sim. Pô, mas quem está na frente até hoje é a Amazon, porque eles têm essa cabeça de produtividade a qualquer custo, né? Isso é muito importante. Nessa parte de planejamento, Muniz, daquele caso que eu contei inicialmente, que a gente tinha as reuniões planejadas, na realidade a gente planejava as reuniões mensais, tá? Então esse mês, nossas reuniões, no início do mês a gente colocava as reuniões do projeto X, vão ser todas as quartas às 15 horas. Dando um exemplo aqui. E fazia o convite para as pessoas que precisariam estar ali, sendo aquilo que eu falei, meia hora antes as disciplinas, depois o gestor do projeto e o cliente, que ele participava também, quando era projeto médio e alto, tá? Que ele precisava estar alinhado com como estava acontecendo, ele queria ver o porquê das coisas. Então, assim, quando eu chegava perto da reunião, que eu via que fulano da mecânica, ou da instrumentação, não confirmou, eu olhava com ele, por exemplo, e falava assim, ó, você não pode participar da reunião, não? Eu falei assim, não posso, Wagner, tal. Eu já pegava com ele as informações que eu precisava dele, aí isso eu fazia no dia, antes da reunião. Pegava as informações dele para levar para a reunião, porque não vai ter a discussão que teria, mas pelo menos a atualização daquelas atividades eu já tinha em mãos. Não era o cenário ideal. Então é aquilo que você falou, ficar de olho mesmo. O invite por invite não diz nada. Tem muitas pessoas aí que não olham, não estão acostumados a olhar. Muitas das vezes cai no spam. Gente, já aconteceu comigo várias vezes que o convite de reunião do Google para Google caiu no spam. Me pergunta como? Não sei. Não sei por quê, mas já aconteceu. Então, às vezes, caiu no spam e você não sabe, o cara nem ficou sabendo da reunião, né? Então, esse planejamento, antes, ele é muito importante para que a gente tenha ali todos os envolvidos ou todas as informações necessárias. Porque vai que uma pessoa chave da reunião, você não monitorou ela antes e justamente ela não pode ir e você fica aguardando ela ali. Fulano, você não vai vir para a reunião, não? Eu falo assim, mas eu respondi que eu não iria, aquilo que você comentou também. Ou seja, vai ficar todo mundo ali, perdeu hora de todo mundo, né? Então, o planejamento ele é muito importante para a gente ter uma boa execução. E sem execução, né, nada acontece. E, inclusive, nessa parte inicial, Muniz, o Carlos Guimarães Neto, ele está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite, Muniz. O que fazer quando uma reunião já começa sem o objetivo claro? Quando uma reunião começa sem objetivo, o ideal, de maneira bem leve, tá? Carlos, né, que você falou, Wagner? Carlos, né? Carlos Guimarães. Tá, então aí, Carlos Guimarães. O ideal é que alguém levante a mão na boa, sem atacar lá o cara que convocou, né? Porque ele devia ter deixado claro, é fazer a pergunta. E às vezes, né, Wagner, o tom, né? Às vezes não, sempre o tom, ele ajuda quando a gente percebe que é para contribuir. Então, vamos lá, eu estou numa reunião que eu não sei do que se trata. Então, muitas das vezes, a pessoa que está participando e não recebeu isso, o ideal é ela perguntar antes. Mas vamos dizer que não foi possível, né? Aí chega lá no início, pergunta... por exemplo, vamos dizer que o Wagner convocou a reunião, tá? Eu sou o Carlos aqui, o Wagner convocou. Aí, no início, eu posso mandar um chat, se for online, eu chego antes, falo em off. Pô, Wagner, eu não entendi muito bem essa reunião, me desculpa. Não sei se mais alguém está com essa dúvida. Tem como você, no início, só dar um alinhamento geral em 1 minuto? É uma opção. Se não deu tempo de falar antes, chega na hora, espera um pouco, começou a reunião. Não estou entendendo ainda, levanta a mão. Pô, Wagner, eu entendi o que você falou aí, mas eu ainda estou com uma dúvida. O nosso objetivo principal aqui da reunião, você pode esclarecer para mim, por favor? Talvez seja a dúvida de outra pessoa.
Porque a vontade, nesse caso aí, é falar, amigo, eu tô viajando aqui. A vontade é essa, né? E aí eu vou dizer aqui, Wagner, é interessante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que sábio não é aquele que fala o que pensa, é aquele que pensa no que fala. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande nas empresas, no convívio social, de pensar muito no que a gente vai falar, porque muitas das vezes, para o outro, não está claro que a gente está em dúvida. E eu vou dizer para vocês que a melhoria é sempre contínua, né? Por exemplo, nesse caso aqui também, Carlos, se você percebe que essa pessoa que trouxe a reunião, tá o chefe dela lá, tá um executivo, tá outro, dependendo do tom que você colocar, vai parecer que é outra pessoa incompetente. Então, às vezes, é melhor você deixar rolar essa reunião, aí depois, em off, né, fala com a pessoa. Principalmente, Carlos, trazendo fatos e dados. Então, você pode colocar num tom assim, por exemplo, às vezes é melhor deixar acontecer o problema para a pessoa identificar o problema. Então, vamos imaginar, Carlos, começou a reunião, sem pé nem cabeça, ninguém está entendendo nada, você fica só observando. Talvez a dúvida seja só sua, tu vai observar. Se você percebeu que mais pessoas também estão em dúvida, não ficou claro, você pode, de maneira muito leve, chamar a pessoa e dar um toque nela. Você pode até falar, olha, vamos dizer que fosse agora, amanhã, você dá um toque. Agora talvez vai ser ruim, porque você citou a pergunta, né, Carlos? Mas você pode falar, olha, tem uma plataforma Digital Edu que tem umas séries lá legais, lá de vários temas. Uma delas, de liderança, falou de reunião produtiva. Pô, cara, se você me permite uma sugestão, assiste lá. Mas antes, você vai dar um toque nela, entende? Olha, eu percebi isso, isso e isso. Se me permite uma sugestão, então você pergunta para a pessoa se ela aceita o feedback. Não na frente de todo mundo. Você dá em off, né? Só para ela. E aí você dá umas dicas mais concretas. Fala, olha, eu sei que é muita coisa na cabeça tal, mas eu agora vou falar com a perspectiva de participante da reunião. Eu entrei perdido. E isso aí também você entender muito bem o objetivo. Eu sei que você fez o melhor que você pôde. Se você me permitir, então, ó, na próxima, faz isso, isso, isso. E aí, Carlos, o que a pessoa vai perceber? Que não se trata de muro de lamentação. Você não está lá só para reclamar, você está trazendo sugestões para a pessoa. E eu tenho certeza, quando a gente faz de verdade pelo outro, para o outro melhorar, todo mundo ganha. O grande problema, né, Wagner, é quando a gente, sem perceber, a gente quer desabafar em cima do outro. Eu até fiz um post no LinkedIn ontem que eu coloquei isso, né? Sobre sugestões. Problemas a gente resolve dentro de casa. Elogios é para fora, né? Então, nesse caso, Carlos, é muito mais produtivo chamar a pessoa depois do fato consumado, né? Agora, se você tiver intimidade com ela, antes da reunião, você manda mensagem para ela, olha, fulano, você me convocou para essa reunião, eu estou em dúvida, você pode me ajudar aqui a entender qual é o objetivo da reunião e qual é o objetivo da minha participação? Pronto. A pessoa vai falar, cara, que legal. Ele não esperou a reunião para vir, pô, me bater. Por falar em LinkedIn, hoje eu gravei um vídeo, Wagner, e eu acho que vale a pena falar. Abri a câmera. Foi eu vi esse vídeo. Você viu? Então, não sei se você tem mais uma pergunta aí. Eu queria falar sobre esse tema aqui rapidinho. Não, tem sim, mas pode colocar para trazer esse tema. Fique tranquilo. E aí, deixa eu falar, o Wagner, que muita gente... É engraçado essa nossa vida de empresa, né, Wagner? Muita coisa a gente não aprende em faculdade, não aprende em lugar nenhum, né? Reunião é uma baita oportunidade de mostrar resultados. E, às vezes, a pergunta do Carlos aqui é muito boa, porque se eu convoco uma reunião e alguém fala comigo nesse tom da pergunta do Carlos, vai ficar marcado na minha cabeça, poxa, a pessoa é legal, hein? Ela podia aparecer na reunião, tirar onda, falar, me sacanear, ela falou comigo para me ajudar. Então vai ficar gravado. Lá na frente, essa pessoa vai lembrar que você ajudou ela. E o contrário também, se eu sacanear numa reunião e tal. Então, reunião, um pouco se fala o seguinte, é uma das grandes oportunidades de você mostrar que você é competente.
Então, Wagner, por exemplo, numa reunião, uma pergunta que eu faço, que agregue na reunião, cara, você já se destacou, não precisa falar que você é o bonzão, faz uma pergunta relevante. Então, vou linkar planejamento com execução agora, Wagner. Agora é o contrário, não é na perspectiva de quem convoca uma reunião. Agora eu vou falar na perspectiva da pergunta do Carlos, e eu vou falar da câmera, na perspectiva de quem participa. Eu, em muitas reuniões, Wagner, eu ia quieto, calado, não falava nada. Reunião, treinamento, palestra. O que eu percebi? Quanto mais eu participava agregando, mais eu aumentava a minha experiência, mais a visão dos outros em relação à minha contribuição. A percepção deles com relação ao Muniz mudavam, né? Isso. E aí, olha que legal. Se eu me preparo para participar da reunião, não convoquei, eu vou participar. Ah, o tema é tal. Cara, vai no Google, estuda aquele tema, número 1. Pesquisa o planejamento da empresa, se ele tem relação com aquele tema daquela reunião. É uma reunião com o presidente, com o diretor, com o teu gerente. Cara, vai preparado. Aí tu faz uma contribuição para a reunião. Aí, Wagner, vamos pensar. É um projeto de 1 bi, aquele projeto que tu falou lá. Aí aquele projeto tem várias áreas, cada um vai fazer uma coisa tal, tal. Aí você vem e fala, olha, pessoal, você como participante, olha, pessoal, o Wagner acabou de falar, olha, pessoal, esse ponto que o Wagner falou, só para complementar aqui, realmente é muito importante que cada um faça o seu, porque o nosso plano estratégico de 3 anos depende desse projeto. Caraca! As pessoas falam assim, uau! Talvez nem o Wagner tinha citado isso, porque ele achou que todo mundo já sabia, mas alguns ali não sabem. Então, participar de reunião agregando, aí imagina, Wagner, se tem um diretor, um vice-presidente, ou o teu chefe, fala, caraca, a pessoa está antenada. Porque também tem gente que vai em reunião, só faz pergunta para participar e faz bobagem, né? Vira aquela pessoa chata, que só fala para aparecer. Não é isso que eu estou falando. É falar agregando. E aí, voltando à câmera, Wagner. O meu vídeo ontem, eu fiz um vídeo de 3 minutinhos, e a minha tese foi, porque você nunca deveria participar de reunião com câmera fechada. Essa foi o meu argumento lá. E eu justifico lá, resumidamente, que é o seguinte, você tem que ser visto. Primeiro ponto. Tá lá um montão de gente. Aí você não sabe quem é você, né? Em online tem isso. Então você tem que aparecer. Mas aparecer de uma maneira construtiva, falando, mas as pessoas têm que te ver. Número 1. Número 2, a conexão olho no olho, né, Wagner? Imagina que a gente já falou sobre isso. Se eu tivesse sem câmera falando, a conexão é outra, né? Eu não vendo o Wagner falar. Então, tem uns comentários interessantes. Um lá até me deu uma chapuletada, que ele falou, não, eu não concordo, porque eu brinquei, né? Imagina, você está numa reunião, você está falando, ninguém interage. Caraca, eu vou pensar como líder, será que essa pessoa não está na Netflix? E pode ser que esteja, né? Está fazendo outras coisas. Tem no mercado hoje pessoas que trabalham em 2 empresas, uma oficial e outra bico, durante o dia. Várias pessoas estão falando isso. Inclusive, tem empresa que está cancelando o remoto e o motivo é esse, um dos motivos. E, às vezes, por causa de meia dúzia, paga todo mundo. Voltando aqui, câmera aberta, pessoal, em reunião online. Câmera aberta. Porque no presencial, a gente não participa de reunião com capacete. Participa, Wagner, com uma máscara? Não, é nossa cara. Ué, por que não também na empresa? Então, reunião é uma baita oportunidade de você demonstrar a sua competência. Sim, concordo plenamente, viu, Muniz? Mas assim, eu tenho alguns casos, eu não vou entrar em detalhes aqui, quem quiser ver o meu ponto de vista sobre isso, acessa as gravações depois, que tá aqui, que eu questiono o Muniz, porque eu acho que em alguns casos específicos a gente tem que saber o porquê, entender, e a empresa intervir, não de forma negativa, mas de forma positiva, para incentivar aquela pessoa a poder fazer, tá? Então, assim, porque eu vejo na época da escola, eu tive vivências aqui sobre isso que me deu essa visão um pouco diferente, devido a algumas comorbidades que a pessoa tenha.
ela pode ter uma aversão a algumas coisas. E isso aí envolve a empresa olhar esse lado do participante e tentar ajudá-lo de alguma forma. Que, né, só simplificando, às vezes, já que você não pode, você não consegue, então no dia da reunião vem para a empresa presencial. Estou dando um exemplo aqui bem simples, bem direto. A gente entende a sua situação, o seu lado, tudo mais, mas tentar conversar de alguma forma, porque as empresas vão encontrar pessoas assim, né? E nem toda reunião vai estar todo mundo aberto, isso é fato, mas quem sai perdendo é ela. Isso é fato, né, Muniz? Quem sai perdendo é o próprio participante, né? Para a gente poder fechar aqui, Muniz, a Carolina Santiago está perguntando o seguinte: boa noite. E como lidar com participantes que constantemente não estão preparados para a reunião? Você falou um pouquinho sobre isso, eu acho que você antecipou um pouco da pergunta dela, mas você quer colocar algum ponto? Carol, aí tem 2 níveis de contribuição para essas pessoas despreparadas para a reunião, né? Nesse caso, se é uma reunião que a liderança convocou, a liderança deveria chamar a pessoa no individual e orientar. Isso. Se você percebe que isso está acontecendo com pessoas que são de outras áreas, você não tem uma ligação direta, aí você pode dar uma mensagem mais geral, né? Você pode até, de repente, na próxima reunião, falar: olha, pessoal, para ajudar todo mundo, você pode até colocar assim, se colocando no lugar das pessoas: olha, a gente sabe que nossa vida é muito corrida aqui na empresa, muita reunião, é muita coisa. Eu vou fazer o seguinte: na próxima reunião, um dia antes, eu vou mandar um resuminho do que vai ser tratado na reunião. E depois da reunião, eu vou mandar um outro resumo destacando as decisões e os próximos passos. Então, pode ser uma solução, tá bom, Carol? Hoje em dia, inclusive, né, Wagner, as ferramentas permitem, quando é online, gravar a reunião e fazer uma ata automática. Por exemplo, o Microsoft Teams, ele permite isso. Todas elas já fazem isso, né? O Zoom faz, o Google Meet faz. Você tem que habilitar. Aí, qual é o problema que eu vejo? Vou dar um exemplo, sei lá, antes da pandemia, 5 anos atrás. As pessoas gravavam, mas ninguém assiste, né, cara? Entendeu? Tá gravado. Aí, pô, tu não participou de 5 reuniões, são 5 horas. Alguém vai assistir? Difícil. Por isso que fazer uma ata pode ajudar, mas imagina fazer curadoria da ata. E aí depende também o seguinte: a reunião é importante, são decisões que dependem daquela reunião. Eu penso que alguém tem que fazer um resumo dessa parada, porque a IA vai fazer a ata, mas extrair daí o principal pode ser uma pessoa. Então, Carol, pode ser isso. Inclusive, se é uma reunião semanal que o Wagner falou, aliás, se a reunião é recorrente, marque sempre uma data e um horário contínuo, que as pessoas já vão se ligar. Toda quarta-feira, 2 horas, eu tenho aquela reunião. Se é assim, uma maneira de ajudar, Carol, a reunião na quarta, na terça você manda um resumo da última reunião e coloca a pauta de agora. E você incentiva que todo mundo veja. Só que muita gente não vai ver, né? Aí, você pode até começar, e depende, uma série de coisas, o tempo está estourado aqui, Wagner. Sim. O que pode acontecer, se você é o líder da equipe, você dá o tom. Vou falar um negócio meio louco aqui, Wagner, que é o seguinte: pessoal, a partir de hoje a gente vai estabelecer uma cultura nossa da reunião. Aleatoriamente, eu vou pedir alguém para falar um resumo da reunião anterior. Nossa. Então, todos vocês estejam preparados. É uma maneira. Você avisa antes, né? Aí as pessoas vão chegar muito mais ligadas na reunião, né? Porque é aleatório. Todo mundo tem que saber. Então, é uma maneira, mas... Porque o chefe, ele vai com certeza naquele que está mais caladinho na reunião. Então, é uma maneira de você deixar o pessoal ligado. Não, é isso. Porque parece sacanagem, mas peraí. Início do nosso papo. Reunião não é alinhamento? O que adianta fazer reunião e ninguém absorver o que foi falado? Sim. É melhor não fazer. Manda e-mail e faz sabatina. Aí eu fazia umas coisas meio loucas aí, Wagner, no presencial. Eu fazia sabatina, mas na boa. Fulano, você entendeu? Me fala aí que você entendeu. Me fala... Porque isso é importante, a pessoa tem que entender. E, às vezes, o óbvio não é dito e tem que ser dito. Então, o mínimo é isso, né, Wagner?
Bacana. Só para fechar, Muniz, antes de, vou colocar mais perguntas aqui, mas só para uma contribuição que eu fazia nessa reunião nossa semanal de planejamento, que a gente marcava a data, o horário e tudo mais. Então a gente já sabia, na semana, sempre que acaba uma reunião dessa, nós do planejamento fazíamos o cronograma da semana, disparava para todas as disciplinas e também o cronograma geral para elas, da disciplina dela, ok? Para ela poder alinhar e acompanhar. Então, antes da reunião, eu não lembro se eu fazia, se era algumas horas antes ou no dia anterior. Mas eu mandava assim, olha, fulano, amanhã tem a nossa reunião, ou à tarde tem a nossa reunião. Eu estou te mandando aqui, segue esse e-mail com as atividades que você precisa levar com a atualização. Que essas são as atividades importantes para a gente hoje. Então, isso já dava uma lembrada nele, porque tem gente que cai no esquecimento, gente. Não tem jeito. Tem gente que tem dificuldade com o horário, procrastina demais. Sempre vai ter uma pessoa assim no seu time. Então, as pessoas podem esquecer. É dela. Pode melhorar? Pode, lógico. Não vou entrar nesse histórico agora. Mas eu, como responsável pela reunião, eu não quero que ela esqueça. Então, eu fazia isso porque eu tinha que ter uma reunião produtiva com o final dela, o cronograma da semana seguinte pronto, né? Atualizado e tudo mais. Então, é uma dica também. Se você é líder da reunião, se você é o responsável pela reunião, se tiver algum ponto que você possa estar lembrando as pessoas, manda um lembrete, porque quando você manda o invite, geralmente o invite coloca 10 minutos antes, é automático, em algumas ferramentas, outras são 30. Aí você chega lá, o lembrete lembra a pessoa, 30 minutos antes. Eu falo, mas agora não dá tempo mais de fazer a atividade. Aí já era. Na hora que o lembrete é só para lembrar, opa, tá chegando a reunião, né? Então, assim, se você é responsável pela reunião, busca também, se você tiver tempo, lógico, faz esse alinhamento com o time. Não sei se você concorda com isso, tá, Muniz? Mas, assim, é uma forma que eu enxergo. E dá um lembrete para as pessoas, para que elas, se for importante, por exemplo, a informação dela, para que ela traga essa informação de forma coerente, tá? E, Muniz, fechamos aqui. Deixa eu colocar no chat para quem está com a gente aqui na Digital Edu, na plataforma. Lembrando, quem está na rede social, se quiser, assistiu agora com a gente, quiser vir aqui para a Digital Edu para poder ter o certificado, faz um cadastro gratuito, você tem 5 minutos. 5 minutos, que é a validade da... Nossa, já estão mandando mensagem aqui até para mim. A validade do token, tá? Então esse token é um token que vale só para essa reunião. Daqui a pouquinho esse token não está válido mais, então já emita o seu certificado de participação aqui na Digital Edu. Maravilha, Muniz. Deixa aberto aqui para você fazer as suas considerações, seus recados finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco. Excelente, meu amigo Wagner. Muito bom estar contigo aqui. Parabéns para quem chegou até o final. Pratique o que a gente colocou aqui que tiver sentido para vocês. E tenho certeza, a reunião pode ser muito boa para a sua carreira e para a tua empresa. Pratica aí. A gente se encontra na próxima quinta, né, Wagner? É isso aí, Muniz. Semana que vem tem tema bacana. Temos um convidado aqui, grande Rodrigo Lodeiro. Vai falar o tema dele de cor aqui, eu não sei dizer, mas fica de olho que no site daqui a pouquinho vai estar a programação com a palestra dele, tá? Muniz, sucesso, meu amigo, até semana que vem. E a todos que estão conosco aqui, bom descanso. E se fizer sentido para vocês, amanhã, 9 horas da manhã, teremos aqui na Digital Edu Manhã com Dados. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, meu amigo. Valeu. Tchau, tchau, gente.